possuem hoje o Bitcoin, que são os amantes, né, dessa criptomoeda, eles não sacam. Eles cada vez eles têm a percepção de que quanto mais eles detêm, melhor e mais poder que eles vão ter de compra, mais poder que eles vão ter de valorização, porque eles estão detendo ali o criptoativo, né, a criptomoeda em mãos. No BDM digital, ainda a gente não chegou ainda nesse processo das pessoas perceberem a valiosidade que existe hoje de se ter o BDM digital. Não que elas vão permanecer em si com um saldo único e aí eu não vou mexer, mas que façam as suas transações, mais do que não tirem a liquidez do sistema. Hoje, quando a gente vê a questão do saque dentro da plataforma, quando eu digo a plataforma do aplicativo do BDM Digital, existe hoje uma liquidez hoje da empresa em que vai realizar ali os seus pagamentos. Ou seja, toda vez que alguém faz um saque, de algum lugar esse dinheiro vai ter que sair. E esse dinheiro provavelmente é um dinheiro que vai estar fazendo toda a movimentação do processo dentro do ecossistema. Nada que tenha impedimento, mas enquanto entendimento em si, a gente percebe que quanto menos eu tirar a liquidez do sistema, é melhor. Então, em vez de eu tirar a liquidez do sistema, em vez de eu fazer um saque dentro do aplicativo, eu vou fazer o quê? Um consumo de outros bens, entre um consumo no comércio. Se eu preciso vender, eu faço uma venda direta entre os usuários ou dentro de uma outra plataforma. Então, ou dentro do mercado.cash. Então, a gente sempre vai ter uma alternativa dentro do processo de minimizar esse impacto que existe hoje dentro da liquidez hoje do sistema. Então, faz diferença? Às vezes não pode fazer diferença. Às vezes faz diferença para o usuário que recebeu da Gabizada lá os seus 51 BDMs e aquele dinheiro ali de fato foi marcante para a pessoa, porque ela às vezes estava precisando comprar um remédio, às vezes ela estava precisando fazer uma viagem ou algo e chegou na hora certa e ela decidiu fazer o uso desse criptoativo da melhor forma. Mas, para aqueles que não tinham essa necessidade real, às vezes não tinha necessidade de fazer um saque, ou que não fez e ficou em si, percebeu a ideia do processo em si, dentro do que a gente entende do ecossistema. Então, o saque sempre vai ter uma relevância dentro do processo, dentro de uma real necessidade. Hoje a população, ela está sedenta de poder de compra. O BDM digital ainda, ele não atingiu ainda um nível local onde as pessoas se encontram para que façam esse movimento real. Então, tem várias cidades que hoje o BDM digital ainda ele não tem como ser consumido localmente. E aí a gente percebe essa necessidade de estar realmente fazendo esse movimento econômico dentro desses locais. E aí, para quê? Que essas pessoas, em vez delas utilizarem o recurso do saque, elas possam movimentar entre si e ali, de fato, beneficiar todos. Porque hoje, quando a gente vê o movimento do sacar em si, o benefício hoje é o quê? Minimizar hoje a oportunidade de valorização da moeda, que você está tirando a liquidez do sistema, então você está reduzindo o número de moedas, de tokens em si, que estão em circulação, para propor de ter uma condição de ter um número maior de tokens em circulação e ter uma valorização. Então, às vezes, as pessoas sempre me perguntam, né, mas está demorando muito para o BDM digital valorizar. Eu falei assim, mas será que não está tendo muito saque? Será que não está tendo uma pouca movimentação do criptoativo? Então, existem hoje movimentos que eles diminuem a retirada dessa liquidez do sistema e se mantém num processo de mais movimentação. É sempre aquilo que a gente sempre comenta, né, dentro dos processos, né, o algoritmo da prosperidade, né? Então, a movimentação em si... falou sobre isso na live. A movimentação em si, principalmente de fazer esse movimento, de transferir um ativo, de fazer um pagamento, de fazer algo que vai tirar um pouco do que você tem, então o seu que está passando para o outro, é aquela corrente, né? Então a gente tem sempre essa ideia de que essa corrente, ela sempre vai favorecer a todos, que é simplesmente o processo do ganha-ganha. Então eu ganho, você ganha, todos vão sair ganhando. E sempre isso vai ser benéfico. Não quer dizer que o saque em si ele seja maléfico, mas que existe um movimento em si que possa
a diminuir o poder ali de valorização do criptoativo no sentido de que o sistema está com menos dinheiro. Então, se eu tiro o dinheiro do sistema, eu vou não permitir que aconteça mais valorizações. Então, é sempre ter essa noção, isso consciente de que se eu tenho a possibilidade de ter outras formas de, em vez de sacar, eu fazer o uso do criptoativo, fazendo uma oferta num grupo, fazendo uma oferta numa plataforma, ou fazendo de outras formas que eu vou minimizar e de impactar no sistema, todos vão sair ganhando. Todos sempre vão sair ganhando. E é isso que é o legal, é o movimento. Então, esse algoritmo, que a gente chama do algoritmo da prosperidade, é exatamente de fazer esse movimento, de movimentar o criptoativo, onde que todos possam sair ganhando. No CDM Digital, vou contar um segredinho para vocês. Ele tem códigos quânticos. Esses códigos, eles não são assimilados, simplesmente eu vou bater o olho e vou falar assim, nossa, é isso. Não, é algo de movimento, de fluxo. Se você tiver a oportunidade de todos os dias, faça uma transferência que seja de 0,01 BDM ou que seja de qualquer outro token e perceba o quanto que vai mudar, que vai desencadear várias coisas que estão para acontecer e não acontecem, porque ele desbloqueia. São processos quânticos que estão ali, que voltados principalmente para a área financeira. Uma força absurda que vai gerar coisas muito boas, né, de todos aqueles que estão envolvidos. Essa dica não é minha, essa dica é do nosso presidente de Dacra, tá? Na verdade, eu estou dando uma dica do próprio presidente.